Aviso de gatilho. Contém violência física, sequestro, temas de abuso e linguagem sexual sugestiva. A mãe da minha amiga? Isso é uma loucura. A frase saiu da boca de Lola como se fosse só uma observação boba e, ao mesmo tempo, como se fosse uma confirmação de algo que ela ainda não sabia que precisava aceitar. A voz dela tremia na lembrança. O apartamento ainda guardava o rastro daquele jantar. A luz baixa, o vinho fácil, o riso de Hannah que cortou o ar quando a mulher no centro da sala se virou para ela com uma expressão que não combinava com um lar comum. Lola sempre foi boa em atravessar portas. Quando saiu de Houston, não era só para escapar de um nome, Marcos, e do que ele representava. Era para atravessar a própria expectativa do mundo sobre quem ela deveria ser. Em Houston, o ar tinha gosto de fumaça de churrasco e diesel, e as noites tiravam a chuva quente sobre as ruas do subúrbio. Em Seul, o ar tinha outro peso. Metal, neon e possibilidades que vinham com um frio cortante. Lola aprendeu a traduzir ambos, aprendeu a proteger a garganta de perguntas desnecessárias e a disfarçar cicatrizes como cortes de luz sob a pele. O pequeno apartamento que ela alugou no bairro de Itaewon era o seu primeiro ato de coragem. Organizava eventos para uma agência boutique, casamentos intimistas, lançamentos, aniversários de gente que queria que algo parecesse perfeito. Era trabalho que exigia controle e olhos atentos. Nos intervalos, estudava coreano às pressas e praticava frases em voz baixa, misturando com palavras de casa. Oma Lola, seu nome completo, que a avó pronunciava com ternura. Lembranças de Yorubá que ainda a enchiam de calor quando a cidade ficava impiedosa demais. Hannah apareceu na vida de Lola como uma ponte. Morena, risos fáceis, presença translúcida que deixava tudo ao redor mais leve. As duas se conheceram numa tarde chuvosa num café que cheirava a chá de gergelim e amendoim. Hannah trouxe um bolo de arroz como desculpa para uma conversa longa. Falou sobre mãe, escola, sobre como Seul parecia ser grande demais às vezes. E quando ofereceu um convite para jantar na cobertura da sua mãe, Lola aceitou mais por curiosidade do que por outro motivo. Curiosidade que aquela cobertura tornaria perigosa. A cobertura de Mindia não era um espaço afetivo, era um território desenhado. Mármores brancos que refletiam a luz da cidade, móveis que não lembravam família, mas comando. Havia obras de arte que qualquer outro corpo teria confundido com decoração. Mapas, símbolos, cartas dobradas em molduras. O ar da sala cheirava a madeira antiga, tabaco caro e uma nota de âmbar que queimava a pele como promessa. Mindia entrou na sala como se puxasse o ar junto. Não sorriu. Sorriu apenas com os olhos. Quando Hannah correu para abraçá-la, chamou-a com Oma, mamãe, que deslizou entre todos como um bilhete. Foi o primeiro instante em que Lola viu o espaço entre ser convidada e ser estudada. Mindia estudou-a com a mesma intimidade com que um joalheiro observa uma gema. Inclinação de cabeça, pausa nos gestos, um interesse que fazia a pele de Lola arrepiar. A mulher usava um sobretudo escuro que mal escondia um desenho intrincado sobre a pele, um dragão que serpenteava do pescoço a uma clavícula. Não era apenas corpo, era assinatura. Quando Mindia falou com a voz curta, havia ordem nas sílabas. Quando ofereceu vinho a Lola, o dedo dela roçou a mão de Lola por um segundo maior do que o necessário. Não foi um toque inocente. Foi a primeira indicação de que aquela dona de casa não era apenas a mãe da minha amiga. Era outra coisa. Lola tentou permanecer vigilante. Havia algo em sua história que a tornava cautelosa por natureza. Marcos deixara marcas que não sumiam com pomada. Ele tinha sido um tipo de certeza violenta, alguém que ensinou a ela que carinho podia ser arma. Essa lição estava viva e afiada. Quando Mindia aproximou-se com uma curiosidade afiada demais, Lola sentiu a velha advertência: não confie cegamente. Ainda assim, havia uma outra pista na presença de Mindia. Uma promessa subjacente de proteção, como se seu olhar dissesse que se alguém cruzasse o limite, responderia com mais do que força física. A decisão de permanecer no jantar se misturou com um prazer proibido, sentir-se desejada por alguém de poder.
Era sedutor e assustador. Dias depois, a cidade guardou aquilo em silêncio. Hannah mandou mensagens, como quem tenta esticar um fio invisível entre duas ilhas. "Mamãe quer te ver de novo", dizia uma delas com um emoji inocente. Lola riu alto na cozinha, mas o riso era meio seco. Havia regras não ditas naquela nova relação, e ela, por instinto, começou a testá-las. A campainha tocou numa tarde em que a chuva veio com vontade. Lola tinha os cabelos presos num coque apressado, o corpo cansado de dias com orçamentos apertados. Quando abriu, encontrou Minja encostada à porta, sem aviso e sem cerimônia. Não era um encontro casual. Havia no olhar dela uma calma que cortava. "Posso entrar?", perguntou Minja, e a voz dela não pedia, consultava. Lola hesitou. Algo nas juntas do corpo dela apertou. O velho mecanismo de sobrevivência funcionou. Medir riscos, calcular saídas. Ainda assim, fez um gesto de convite. Minja entrou como se fosse dona do ar que respirava. O apartamento, com plantas nas janelas e pendentes simples, parecia pequeno ao lado da presença dela. Minja tirou o sobretudo com movimentos precisos, e por um segundo a sala se preencheu com um cheiro que Lola nunca tinha sentido antes. Uma mistura de madeira velha, pimenta e algo doce como maçã assada. Minja não trouxe uma cortesia, trouxe uma intenção. Sentaram. A conversa começou como qualquer outra, sobre eventos, sobre Seul, sobre Hannah. Mas havia uma corrente subterrânea, perguntas que pareciam procurar um desenho oculto e que, quando Lola respondia, pareciam encaixar peças. "Você é de Houston", disse Minja de repente, sem rodeios. Era mais afirmação do que pergunta. "Sim", respondeu Lola, curta. A palavra veio com um gosto metálico, como se abrisse uma memória que ela preferia fechar. "E por que aqui?", Minja inclinou a cabeça. Era fascinante como as inclinações dela pareciam causar pequenos terremotos. "Para recomeçar", Lola disse. Era simples demais, porém verdadeiro. Recomeçar era a palavra que justificava deslocamentos e escolhas bruscas. Minja sorriu, mas o sorriso foi minimalista. Recomeçar é perigoso, especialmente quando você não sabe quem está olhando. A frase não deveria ter reverberado como ameaça, mas fez. Lola sentiu a garganta secar. Não gostou do tom, mas havia também um calor estranho que crescia, como se ser vista intensamente fosse em si um presente. Minja falou com a calma de quem sabe o que quer. "Eu observei você." A confissão veio sem elaboração. Não foi um romance cinematográfico, foi uma constatação feita com precisão. "Observei", repetiu Minja, sem rodeios. "Há meses." Lola olhou para as mãos, procurando ordens antigas ali. Não encontrou. Encontrou perguntas. "Por que eu?" "Porque você não se parece com ninguém daqui", respondeu Minja. "Você tem a pele do sul do mundo e a atitude de quem não aceita a ordem sem questionar. Você tem", pausou, escolhendo, "uma forma de existir que é perigosa e bonita ao mesmo tempo." As palavras eram um espelho. De repente, Lola viu-se através de olhos que não a julgavam, olhos que catalogavam e desejavam. Um calor invadiu o corpo dela que não era só de atração. Havia algo mais, uma admiração que poderia ser um selo de proteção ou um prenúncio de prisão. Lola pensou em Marcos, pensou em como o medo podia mais tarde se disfarçar de carinho. "Eu não quero problemas", disse ela, tentando fechar a conversa de forma prática. "Não estou procurando nada que me envolva em coisas." Minja riu, curta e baixa. "Nem eu. Mas problemas às vezes batem na porta, e eu gosto de abrir para quem eu escolho." A conversa foi um fio que oscilava entre convite e aviso. Quando Minja se levantou para ir embora, ficou um segundo diante da porta como quem decide uma partida de xadrez. Colocou a mão no cotovelo de Lola com leveza calculada. "Seja cuidadosa, mas se precisar, venha até mim, eu resolvo." Quando a porta se fechou, a cidade retomou seu ruído. Lola ficou imóvel por alguns minutos,
sentindo o toque no próprio braço como quem fora marcada por um selo invisível. Não sabia ao certo se aquilo era real, proteção ou posse. Ainda assim, havia algo que lentamente se desdobrava dentro dela, uma curiosidade que bem podia ser fatal. Se inscreva e fica comigo para ver até onde essa escolha a leva. O convite ficou no ar como uma promessa simples. Lola não sabia que aceitar significaria simplesmente respirar mais fundo nos dias que viriam. Aceitar era abrir a porta para um mundo que até então existia só em sombras e sussurros. Na primeira noite após a visita, as ruas de Seul tinham um frio que mordia. Lola retornou ao trabalho. Organizou mesas, vigiou flores, fingiu naturalidade em frente de clientes que queriam uma festa perfeita. À noite, encontrou-se com Hannah num bar pequeno, perto do Han River. Riram, falaram de coisas leves, séries, música, mas havia uma tensão discreta entre elas, uma notícia não dita. Ela é diferente, disse Hannah, mexendo no copo. Mamãe tem um gosto complicado, mas ela gosta de você. Gosto. A palavra vinha com subtexto. Hannah era transparente de uma forma que encantava. Ela não via o poder de Mindia com os óculos nublados da adulação. Via como quem conhece as falhas e ainda assim ama. Ela disse que me observa, Lola murmurou. Ao dizer isso, sentiu o estômago apertar. Hannah sorriu, meio sem jeito. Mamãe não observa à toa. Quando ela fica interessada, você percebe. Ela não faz coisas pela metade. A afirmação funcionou como uma confirmação e como advertência. Lola tinha aprendido a ler mulheres como Hannah, que eram pontes, e mulheres como Mindia, que eram territórios. Era preciso decidir se atravessaria a ponte sem se perder. Naquela mesma semana, o silêncio se quebrou com o som de passos. Passos que vinham não do coração de Mindia, mas de gente que não aceitava um território sendo ameaçado. Numa noite sem pressa, quando Lola estava voltando para casa após uma reunião, notou um carro que parecia seguir. Havia uma frieza mecânica no modo como os faróis seguiam sua calçada. No início foi apenas instinto, olhar pelo espelho, acelerar. Depois veio a confirmação. O carro virou onde ela virou, o som do motor seguiu. Ela tentou pensar racionalmente. Tentou chamar táxi, telefonar para Hannah. As mãos tremiam e, por costume antigo, procurou um lugar com luz. A memória de Marcos era uma sombra que a empurrava a vagir rápido. Quando estacionou o carro e desceu, homens saíram do carro com a eficiência de quem executa uma ordem. Eram 2, talvez mais. Tinham olhares que não se prendiam a gente. Tinham sim a mesma sensação que tinha o mundo quando Mindia aparecia, algo que observava e decidia. Lola reagiu. O corpo ensinou-lhe formas de defesa. Conseguiu empurrar um deles, cravou os dedos na gola, sentiu o cheiro de álcool e suor, e por um segundo pensou que conseguiria escapar. Mas a segunda onda foi mais feroz. O outro apareceu por trás, segurou os braços. A luta foi curta, desordenada, e quando alguém gritou, alguém bateu na lateral do carro. Em meio ao caos, ela sentiu uma dor, um golpe, e o chão parecia mover-se como se tivesse vontade própria. Então, como se tivessem saído da penumbra pelo comando de um semáforo, surgiram vozes ordenadas e corpos densos, homens com olhos calculistas, mas que traziam com eles algo mais, uma presença com nome,
Jae-san, ao que parecia, e outros. Um barulho intercalando ordens e o silêncio de submissão. Os invasores recuaram. O mundo de Lola tremia, mas havia uma mão que a pegou e a levantou com firmeza. Era uma mão que não perguntava, que simplesmente tirava-a de um perigo que, de algum modo, parecia ter sido esperado. Ela não foi levada à polícia, foi levada para um carro preto com vidros escuros. Não havia explicação plausível para alguém desaparecer assim sob a promessa de proteção. Quando o carro arrancou, Lola olhou pela janela e viu a cidade alongar-se em neon. No banco à sua frente, um homem lhe entregou um copo com água, enquanto um outro falava baixo num telefone. Ela é Lola, disse uma voz que não era calma nem quente, apenas certa. É amiga da Hana. Mindja quer a segura. A menção dele, Mindja, fez o estômago de Lola apertar de novo. Era como se palavras tivessem pele. O refúgio para onde a levaram não foi hospital. Foi maior. O prédio onde pousavam tinha janelas que olhavam a cidade como uma mesa posta. Quando atravessou o corredor e entrou no quarto que lhe deram, a luz fria contrastava com o calor das lembranças que se agitavam. Jae-san deixou um cobertor sobre seus joelhos e, de modo automático e não invasivo, checou seus ferimentos. Não era só a gentileza mecânica, havia uma disciplina no cuidado. Mindja apareceu depois, não com solenidade, mas com uma precisão que tornava cada gesto pesado. Não houve desculpas, explicações detalhadas ou pedidos de desculpas formais. Ela olhou para Lola com um interesse que misturava alívio e proprietária. — Você está bem? Perguntou, e a pergunta soou como quem ainda testava variáveis. — Eu estou inteira, respondeu Lola devagar. A verdade era ambígua, partes dela doíam, não só por dentro. Mindja aproximou-se, tocou a face de Lola com leveza, como se conferisse se a pele ainda estava ali. Não era condescendência, era posse. Ana me contou, disse ela. A cidade tem olhos, eu prefiro que os meus sejam os que vigiam você. O que se seguiu foi uma mistura de cuidados práticos e intimidade incômoda. Mindja mandou que Jae-san fizesse um relatório. Limpou a sujeira do cabelo de Lola com mãos precisas, trouxe chá com um gosto adocicado e falou pouco. À noite, quando Lola tentou dormir num quarto que era ao mesmo tempo acolhedor e fortificado, Mindja ficou sentada à beira da cama. A manteve sob vigilância com a calma de quem administra a segurança doméstica e política. Era um gesto de cuidado que confundia, fazê-la sentir-se segura e ao mesmo tempo visível. Lola sabia coisas sobre ser observada. Não gostava, mas também percebeu que ser alvo de uma olhadela poderosa podia significar um escudo que valia preço. A mente dela oscilava entre gratidão e repulsa. Havia um jogo de poder que ela preferia evitar, mas que por ora lhe dava abrigo. Na semana que se seguiu, Mindja usou recursos que Lola não sabia que existiam. Havia homens discretos nos arredores do seu trabalho e depois, estranhamente, uma calma diferente. Clientes ficavam satisfeitos, contratos pareciam fluir com menos atrito. Era como se o mundo tivesse sido rearranjado em torno da promessa de que nada mais a tocaria se a matriarca assim decidisse. Ainda assim, havia uma linha invisível que Lola sentia vibrar sobre os pés, a linha entre proteção e posse, a corda que alguém com poder puxa para manter o outro perto. Lola recusava-se a ser apenas um troféu. Fez algo que a própria Mindja não esperava. Pediu para aprender a se defender. Jae-san, com rigidez que escondia cuidado, concordou. Foram aulas que duraram manhãs e tardes, quedas, estratagemas, respirações para não se deixar paralisar. A cada golpe aprendido, Lola sentia o controle retornar. Era uma pequena revanche pessoal, reaver o corpo que Marcos uma vez tentou controlar e que agora a cidade parecia querer encarcerar por capricho. Hana passou tardes inteiras com ela, traduzindo expressões em coreano e contando histórias da avó de Lola sobre orações iorubás que afastavam olhos maus. Ejeki Yoriu Adi, cantou Hana uma vez de forma atrapalhada, tentando ensinar um refrão. Que nossa cabeça encontre paz, explicou com um sorriso. A mistura de iorubá e coreano naquelas conversas era como um remendo. Lola gostou da costura. E ainda assim havia sinais. Fotografias apareciam em um arquivo que Jae-san levou até ela. Imagens de eventos onde ela trabalhara, close-ups discretos de seu rosto tirados de ângulos que só um observador cuidadoso notaria.
Nos cantos das páginas, endereços e horários anotados. A sensação de ser mirada voluntariamente, seja por Minja, seja a inimigos, tornou-se real. Num desses relatórios havia também algo maior, um nome rabiscado no rodapé que fazia com que o ar da sala gelasse. Busso-san. Lola ouviu o nome como se fosse uma tempestade chegando. Jae-san explicou seco. Eles não gostam de quem mexe nos limites. Pensaram que poderiam cortar o território da minha. O mundo, que parecia apenas submundo, agora tinha geografia clara, territórios, fronteiras, riscos que atravessavam vidas comuns. Minja, com a sua calma predadora, não deu explicações grandiosas. Ela olhou para Lola e disse apenas: "Eles chegaram perto de você, por isso trouxe você para cá." Lola sentiu-se ao mesmo tempo protegida e usada. Não conseguia dizer qual lado pesava mais. Havia momentos em que Minja tocava sua mão com uma doçura feroz e momentos em que o olhar dela revelava planos que Lola não podia decifrar. Era difícil separar a atenção de instrumento quando o poder falava. E ao olhar para Minja, Lola via uma mulher que havia construído uma fortaleza com sacrifícios claros, alguém cujos atos eram governados por lógica de sobrevivência. Então veio a noite em que tudo mudou. Não para sempre, mas o suficiente para que Lola entendesse que sua vida havia deixado de ser apenas dela. Havia um estalo no ar, como se alguém tivesse virado uma página de um livro grande demais. Jae-san entrou com pressa na sala onde Minja conversava ao telefone, e o rosto dele ficou duro. Minja ouviu. A expressão dela não se alterou, mas a atmosfera aprumou-se como uma espada sendo desembainhada. "Traga", ouviu-se Minja dizer no final da conversa, sem explicar. Havia uma decisão repentina e calculada. Jae-san assentiu. Lola, que estava na sala a 2 passos, sentiu o próprio corpo reagir como se fosse convocado para uma resposta. "Traga?" O que aquilo significava? O que queriam trazer? A pergunta formou-se aguda na garganta dela. Mindy afiou-se devagar. Seus olhos encontraram os de Lola com uma intensidade que não permitia a fuga. "Há um acordo a ser feito", disse ela. "Eles querem negociar. Você pode ser usada?" Lola completou, sem medo de a palavra doer. Sabia, por instinto do corpo e memória, que em conflitos de poder, pessoas se transformavam em moeda. Mindy não negou. "Pode ser", disse. E então, quase como justificativa, acrescentou: "Ou pode ser salvaguarda. Depende de como jogamos." A sala encolheu-se à volta daquela frase. Era a afirmação clara de que Lola estava numa mesa onde suas peças eram movidas por mãos que ela estava apenas começando a reconhecer. Em silêncio, sentiu a realidade do mundo de Minja. Onde havia domínio, tudo era cálculo. Onde havia afeto, havia estratégia. Ela havia atravessado portas para recomeçar. Agora percebia que, na verdade, atravessara outra. A porta para um jogo maior do que ela imaginara. A decisão que Minja tomaria nas horas seguintes poderia definir o que ela era: um escudo, um troféu ou uma pessoa com poder de escolha. Quando Minja saiu da sala para preparar-se para uma negociação, deixou para trás uma ordem curta a Jae-san. Faça com que ela entenda a escolha. Jae-san olhou para Lola com algo que se aproximava de respeito e tristeza. Lola, sozinha por um segundo com a própria respiração acelerada, pensou em Houston. Pensou em Marcos, em como as escolhas dela um dia tinham sido controladas por outro. E pela primeira vez desde que descobrira Seul, sentiu que não bastava ser forte. Precisava ser mais do que resistência. Precisava negociar a própria existência. O telefone vibrou na mesa. Hana mandou uma mensagem que dizia apenas: "Estou a caminho." Nada mais. A promessa de uma presença. Lola levantou-se e caminhou até a janela. A cidade abaixo parecia um mapa elétrico de possibilidades e armadilhas. Do outro lado do vidro, as luzes cintilavam indiferentes. Dentro, havia uma decisão sendo tecida com mãos calmas e mãos que talvez não fossem mais calmas do que pareciam. Quando Mindy retornou, caminhou até a janela, encostou-se a Lola e murmurou sem afetos desnecessários: "Você pode escolher esquecer, pode voltar, ou pode ficar." A voz dela não implorava, oferecia. E mesmo assim havia naquele oferecer o peso de um segredo que exigia compromisso. Lola fechou os olhos por um momento e, no silêncio súbito, percebeu que a escolha que fazia agora não era só sobre ficar ou ir. Era sobre assumir que, ao aceitar afeto vindo de um lugar de poder, se transformaria em alvo e que qualquer decisão já teria custo.
Do lado de fora, algo rompeu o silêncio da noite. Um som curto, como um estouro distante. Foi o suficiente para que o corpo inteiro de Lola se lembrasse de que as ruas tinham notícias que não eram só suas. A cidade reclamava atenção. Minja agarrou a mão de Lola com firmeza. Seja qual for sua decisão, disse ela, eu não vou mentir. Não será tranquila. Mas eu lhe dou algo que talvez você nunca tenha tido antes. Você pode recusar, mas saiba que se escolher ficar, não será apenas sua luta. Lola olhou para a mão dela. A pele firme e quente. A intenção indecifrável. E num movimento que soou mais como aceitação provisória do que como rendição, Lola apertou a mão de Minja. Não era uma garantia. Era um reconhecimento de que o mundo que lhe prometia segurança vinha com correntes. Do lado de fora da cobertura, carros faziam curvas, luzes passavam. Dentro, uma negociação já se armava silenciosa. O primeiro ato daquela história terminava com uma escolha que ninguém poderia garantir que seria perdulária ou salvadora. Mas era, acima de tudo, uma escolha que abria as portas para o que viria. Alianças, traições, um jogo onde o afeto e a violência se tocavam sempre, como duas faces da mesma moeda. E Lola, que havia atravessado tantas portas, percebeu que aquela seria talvez a que mais a transformaria, para bem ou para mal. O som que se repetia na cabeça de Lola, depois que apertara a mão de Minja, não era só o ruído distante da cidade. Era o batimento intermitente de um tempo que começava a contar contra ela, o compasso de decisões que alguém maior do que ela havia tomado em seu nome. Minja apertara com a outra mão, quase por instinto, como se estivesse selando um pacto sem palavras. Não havia promessas fáceis ali. Apenas a quietude calculada de quem já ponderara a peça mais valiosa do tabuleiro. Na manhã seguinte, o apartamento onde Lola tentava recobrar algum senso de rotina transformou-se em sala de planejamento. Mapas impressos, fotos, horários e o som de teclas digitadas num laptop que não dormia. Jason movia-se entre cadeiras com a precisão de quem carrega rotinas perigosas no corpo e nas expressões. Hannah trouxe chá, tentando fazer o clima menos cortante com gestos de cuidado juvenil, os dedos ainda úmidos do vapor. Minja permaneceu quase imóvel à cabeceira da mesa, a sombra do dragão sobre o pescoço parecendo, naquele contraste de luz, um risco que atravessava sua pele. Houve uma parte da manhã em que Minja falou por pouco, mas quando falou, a sala silenciou como se uma ordem invisível tivesse se acendido. Eles querem provar que podem marcar o território, disse ela, devagar, escolhendo cada sílaba. Eles querem que eu sinta o que é perder, e estão dispostos a ferir quem eu protejo para isso. A palavra proteger caiu diferente naquela pele. Para Lola, a proteção tinha cheiro de abrigo e, ao mesmo tempo, réstias de dominação. No fundo, ela sabia que não havia modos limpos naquele jogo. Havia apenas escolhas com lados ensanguentados. Mas não ficaria só esperando que alguém a movesse como peça. Havia aprendido, nas tardes de Jason, a rasgar o medo em reflexos práticos. E, naquele dia, ofereceu algo que ninguém havia pedido. Perguntar qual seria seu papel no desenlace. Se é uma moeda, disse ela, prefiro entender de que lado serei usada. Minja ergueu o olhar. Por um segundo, os olhos dela perderam o minimalismo e se iluminaram com algo que poderia ser reconhecimento. Você quer escolher como se move, disse. Isso é raro e valioso. O acordo que se formou nos dias seguintes não foi simples. Havia propostas que os homens do Bussozan faziam porque precisavam ferir a reputação de Minja e mostrar que sua rede tinha falhas. Havia contrapropostas da matriarca que implicavam perder pontos de influência temporariamente. No centro, sempre, estava Lola, ora peça, ora escudo. A alternativa que se desenhou, fria e cirúrgica, veio de mãos que não tremiam. Permitir que os rivais implantassem um rastreador sob a pele de Lola como prova de controle, mas com a condição de que esse gesto fosse orquestrado numa área monitorada por Minja, com uma equipe pronta para intervir no momento certo. Era um sacrifício emblemático. Para Minja significava admitir uma derrota simbólica, ceder território na mesa para ganhar algo maior.
Para Lola, significava renunciar parte de sua autonomia corporal em troca de uma promessa de resgate programado. A escolha, contudo, não foi imposta, foi negociada, e toda a negociação teve sombras. O peso do consentimento mal alinhado com a desigualdade de poder entre quem distribuía privilégios e quem os recebia. Na véspera do encontro no armazém, Hannah ficou com medo até chorar. Sentou-se ao lado de Lola na cama, as mãos pequenas prendendo a barra de um cobertor, e disse entre solavancos: "Mamãe diz que vai ficar tudo bem, que é o único jeito." A palavra mamãe, saída da boca de Hannah com aquele calor infantil, pressionou algo na garganta de Lola. Por um momento pensou em fugir para o aeroporto. Pensou em pegar o próximo voo para Houston e desaparecer entre fumaças velhas e memórias que ao menos eram previsíveis. Mas havia também o fio de lealdade que se enroscara em seu peito. Hannah, com a naturalidade de quem ama sem condições, tinha depositado em Lola o mesmo cuidado que Mindy tentava segurar com força. Na noite marcada, o caminho até o armazém foi um filme em negativo. Luzes que piscavam, passos, portas que rangiam como metralhas. O lugar ficava numa zona portuária de Seul que cheirava a óleo, mar e ferro envelhecido. O teto era alto e as sombras se alongavam até o concreto. Lanternas pingavam luz pálida sobre pallets empilhados. Silhuetas se desenhavam como fósseis de movimento. Lola entrou consciente de cada cheiro, cada som. Na bolsa, um pano que mais tarde serviria como compressa. No corpo, a tensão de quem precisa prestar atenção aos próprios limites. Os homens do Busolsan não foram ocultos quanto ao objetivo. Havia um líder com cicatrizes claras, olhos como contas frias. Cercaram a mesa onde Lola fora sentada com a mesma eficiência de quem marca gado. O procedimento que propuseram foi descrito tecnicamente, mas sem pormenores. Bastavam as palavras para dar o formato do medo. Minja estava ali, longe, mas visível. Uma presença que significava algo entre trégua e armadilha. Jae-san e alguns do grupo de confiança ficaram do lado de fora, em posições que pareciam ser parte de um cenário muito maior. Quando o rastreador foi inserido sobre a pele da lateral da cintura de Lola, houve uma dor curta e intensa. O tipo de dor que revela fragilidade e força ao mesmo tempo. Ela respirou, como o treinamento que tivera para não ceder a pânico, e manteve os olhos fixos no teto, treinando a mente em imagens de Yorubá que a avó costumara entoar. Eje Kiori Watin, que nossa cabeça encontre paz. A voz interior repetia a bênção como uma oração de sobrevivência. Minja olhava, sem permitir que sua expressão traísse algo que pudesse ser usado. Do lado de fora, os homens monitoravam, apontavam e registravam. O clima era quase cerimonial. O preço do acordo veio em seguida. Assim que o último ponto foi dado, o Busolsan líder fez sinal, a ordem parecida com a exposição de vitória. Era o ato simbólico de marcar, e o movimento foi interpretado por alguns como preâmbulo ao fim do encontro. Foi quando a estratégia cuidadosamente urdida por mim já explodiu. De fora, palavras cortaram a quietude. Um cabo de rádio chiou, vozes se sobrepuseram e o chão tremeu com passos. Andares acima, luzes foram acesas com a precisão de quem comanda a eletricidade de um prédio. Por um segundo, a cena tentou uma normalidade. E então, sem aviso clássico, homens mascarados, os do time de resgate de Minja, emergiram de sombras que pareceram apenas decorações. Foram rápidos, foram cirúrgicos. A princípio, a reação do Busolsan foi surpresa. Depois, raiva. O que se seguiu foi um turbilhão curto e brutal. Golpes, empurrões, ordens gritadas em coreano e em sussurros de outra língua. O ar ficou pesado com o cheiro de metal e pólvora, e o chão ganhou o ruído seco de corpos em conflito. No meio do combate, Lola sentiu lado a lado os dois mundos, o de quem a usara e o de quem a resgatava. Ela não era mais apenas peça, tinha se tornado motivo para um movimento coordenado. E o peso dessa responsabilidade bateu no peito como um tambor antigo. No átimo em que um dos homens do Busolsan tentou arrastá-la novamente, Minja surgiu entre eles como cortina humana, estratégia e fúria alinhadas. Um disparo ecoou, rápido, seco, e Minja tropeçou.
a blusa manchando de escuro. O som daquele golpe fez com que algo se quebrasse em Lola. Não porque viu Minja ferida, mas porque ganhou forma clara a possibilidade concreta de perda. Os minutos que se seguiram pareceram horas. Jason executou comandos com a frieza controlada de quem treinou para momentos assim. Um dos homens do Buzel-san caiu. Outro tentou fugir, mas a saída estava bloqueada. No fim, havia tristeza no corpo dos vencedores. Marcas, respirações aceleradas e, principalmente, uma quietude atônita diante da morte. O líder adversário jazia no chão, o rosto permanentemente fechado numa decisão que o destino havia imposto. Minja ajoelhou-se junto a um canto, mãos tremendo ligeiramente ao revisar sua própria ferida. Não era grave o bastante para matá-la, mas sua movimentação lenta mostrou que algo fora deslocado no seu equilíbrio, como se admitisse para si que o troco custara caro. Após o tumulto, na cabine improvisada do armazém, Jason retirou o rastreador com movimentos rápidos. Não tinha a delicadeza de um cirurgião, mas a eficácia de alguém que conhecia pontos fracos do corpo. A extração foi feita com pressa, depois com cuidado. Minja havia orquestrado tudo para que, se o pior acontecesse, a peça que a oponente deixara não servisse como argumento de posse. Quando o pequeno dispositivo saiu da pele de Lola, ela sentiu uma mistura de alívio e violação, como se uma parte de alguém que a observava tivesse sido arrancada, e o silêncio que seguiu fosse tão estranho quanto promissor. Mais tarde, em um hospital privado onde Minja insistiu que fossem e pagou como quem lava pecados com dinheiro, Lola observou Minja sendo atendida. As feridas eram externas e internas. Havia feridas também no modo como aquela cena tornara visível uma verdade incômoda. Ao escolher ficar, Lola agora fazia parte de uma vida que nunca seria totalmente sua. A escolha continuava, mas agora com rostos bem definidos dos que sacrificavam e dos que eram sacrificados. Nos dias que vieram, a cidade parecia respirar de maneira diferente para Lola. Havia muita coisa que não podia mais desfazer. Nomes lembrados, corpos que haviam sido tocados por violência e uma ligação com Minja que tinha nuances de dívida e gratidão. Ainda assim, algo novo brotou. Entre os escombros, houve conversas noturnas em que Minja tentou explicar o que sentia sem romantizar o poder que exercia. "Não te comprei", disse ela uma noite, a voz baixa, carregada de honestidade e cálculo. Estavam num quarto alto com vista para o rio, as luzes da cidade parecendo aparelhos elétricos de uma cidade distinta. "Eu te trouxe porque não suporto a ideia de te perder. Isso é egoísmo, Lola. Talvez seja até possessão, mas não é venda." Lola olhou para ela, tentando pescar em cada sílaba um gesto de arrependimento que talvez não existisse. "Você disse que me dava escolha", murmurou, "e eu aceitei. Só quero saber se seu amor pode estar ao lado do meu direito de sair quando eu quiser." Minja suspirou, e por um momento teve uma expressão que não se resolvia entre pedra e água. "Eu posso prometer que tentarei não te prender." Havia na promessa um tom que parecia genuíno e ao mesmo tempo inseguro. "Mas não posso prometer que o mundo deixará de te ver por meu espelho." A maneira como Minja falava demonstrava algo importante. Ela reconhecia a dívida moral. Esse reconhecimento não apagava o dano, nem apagaria o fato de que o amor que surgira entre elas estava entrelaçado com estruturas de força. Entretanto, foi também essa admissão que abriu caminho para a intimidade real, não a que se constrói sobre dominação, mas a que nasce de dois corpos que escolhem encarar as próprias faltas. O primeiro beijo depois do armazém não foi um encontro fogoso de drama cinematográfico. Foi antes um momento de reparação e necessidade. Minja se aproximou com cuidado, sem pressa, deixando que Lola ditasse o ritmo. Havia na boca de Minja o gosto de chá forte e um ligeiro traço metálico do sangue seco de dias antes. O beijo durou o tempo suficiente para que ambas respirassem juntas, reconhecendo que o toque não apagara o passado, mas era uma ponte possível para algum tipo de futuro. A intimidade que se seguiu nas semanas seguintes teve camadas de consentimento explícito. Lola pediu tempo, pediu limites claros e Minja os respeitou. Havia noites em que se confundiam em desejo,
e outras em que os corpos estavam próximos apenas para ouvir batimentos. O sexo, quando acontecia, era sensorial e cheio de cuidado. Mãos que pediam permissão, palavras que confirmavam "podes", beijos que se alongavam numa confirmação de presença. Não havia pressa em transformar afeto em posse. Havia uma tentativa tateante de construir cumplicidade. No entanto, a paz foi curta e cheia de tensões. O Buzu-san, ferido no armazém e sedento por revanche, ainda tinha peças no tabuleiro. Enviaram recados, pequenas provas de que podiam atingir o que Min jamais prezava: reputação, aliados, negócios. Minja reagiu com o que sempre soubera fazer. Reconfigurou alianças, fez concessões públicas e, quando necessário, apertou o punho. Mas cada decisão era custo. Em meio a esse vai-vem de táticas, Lola se viu novamente no epicentro de escolhas que a ultrapassavam. Foi depois de uma noite de tensão, quando um artifício colocado na porta de um dos armazéns controlados por Minja explodira sem alcançar o objetivo destrutivo, que ela entendeu pela primeira vez com plena consciência o preço que estavam pagando por escolher permanecer. Ao entrar no carro preto com Jae-san, que a levava para um encontro com Minja, ouviu uma canção que sua avó costumava cantar em Yorubá, baixinho, como se fosse oração cidadã. Hana tocara no seu telefone e gravara: "Omomi, que tudo seja proteção." Também naquele momento, Lola sentiu que a cultura de suas raízes era um pano que possibilitava costurar os pedaços. Não dava soluções mágicas, mas dava nome ao medo e ao cuidado. A conversa com Minja na noite seguinte foi de uma honestidade cortante. Sentadas frente à lareira do apartamento, um luxo escuro que lembrava fortaleza, trocaram nomes de medos. Minja, por sua vez, confessou sem disfarces a origem daquela possessividade. Havia um abandono em sua história, uma traição que a tornara obcecada por manter perto o que amava. Havia também um cuidado prático. A cada movimento dela, Minja tinha que reescrever a geopolítica do submundo. No entanto, reconheceu que não podia, nem devia, transformar carinho em prisão. "Se ficar", disse Minja, com a voz que não encontrava facilidade em suavizar, "será porque eu te domino com violência. Será porque te escolho, dia após dia, com todas as falhas, e te darei espaço para dizer não, sempre que quiser." Lola ouviu, e pela primeira vez, depois da confusão inicial onde o medo e a atração se misturavam, teve clareza. Estar com Minja era optar por um perigo que vinha com sinceridade. Era escolher um território onde o amor era um risco consciente, não uma enrolação disfarçada. A escolha, dessa vez, foi sua, inteiramente sua. 3 meses depois, o tempo havia reconfigurado as arestas. Não havia promessas de segurança absoluta, mas havia uma rotina que permitia respirações. A vida cotidiana passou a incluir coisas simples: treinos à tarde com Jae-san, aulas de coreano que Hana dava com exageros e sessões em que eram chamados um terapeuta particular para conversar sobre limites e feridas. Minja mostrou, por algum tempo, mais do que pose. Procurou entender o passado de Lola com curiosidade respeitosa. Aprendeu palavras em Yorubá que fazia questão de pronunciar com atenção, chamando Lola pelo nome que a avó usava: Oma Lola. Por sua vez, Lola se deixou tocar por detalhes de uma cultura que não era sua. Aprendeu gestos de etiqueta coreana que a fizeram rir e compartilhou comidas que lembravam Houston, misturando sabores como quem mistura memórias. Hana, filha de Minja, foi peça fundamental nessa reconfiguração. O relacionamento entre as três, Minja, Hana e Lola, evoluiu de um espaço que poderia ser tenso para um núcleo mais ternamente entrelaçado. Hana, com sua transparência, ajudou Lola a entender que o amor de mãe era complexo e que ter sido acolhida não anulava as falhas nem os julgamentos. Houve um ritual que selou algo novo. Minja presenteou Lola com um colar simples, uma peça de prata com um pequeno pingente em forma de concha. Lembrança do mar perto de Lagos, dizia Minja, sem conseguir evitar alguma melancolia. Para que lembre de onde veio, explicou. Lola sentiu o peso do símbolo. Era um convite para integrar mundos e um reconhecimento público de que sua presença já não era segredo.
Houve também momentos de treinamento que transformaram as relações de poder. Jae-sun, com a mesma seriedade de antes, passou a ensiná-la a liderar pequenas operações de segurança doméstica, planejamento, comunicação, avaliação de risco. Não porque Lola avisasse guerra, mas porque aprendeu que a agência também se conquista com preparo. Minja, observando, aprendeu a delegar a autoridade, a não tomar para si a responsabilidade total sobre a segurança de Lola. A divisão de papéis tornou-se base para uma convivência menos opressiva. O amor entre Lola e Minja foi sendo reconstruído com sutileza. Não era um amor que apagava os crimes do passado, mas um afeto que reconhecia limites e fazia esforços práticos para respeitá-los. Havia dias de ternura simples, um café na cozinha, conversas sobre música, piadas internas, e outros de tensão, quando o mundo lembrava que ameaças ainda existiam. Numa tarde de outono, enquanto caminhavam pela margem do rio e Hana corria à frente, Lola encostou-se ao braço de Minja e disse, quase sem querer, "Obrigada por não me ter empurrado dali." Minja olhou, tentou sorrir, e o sorriso foi pequeno, honesto. Mesmo a decisão final que Lola fizera anteriormente, ficar, não dera fim ao dilema eterno entre proteção e possessão. A cada notícia sobre o Busosan, a cada analista que avisava sobre riscos, havia uma negociação permanente entre as partes. Mas o que mudara substancialmente foi a presença de agência feminina em ambos os lados. Lola exercia a escolha. Minja, por sua vez, aprendia a conter o impulso de controlar, a nomear o que fazia por medo e a pedir perdão quando passava de limite. Houve ainda a presença de Mio, ex-parceira manipuladora do passado de Minja, que tentou, em um momento, atrapalhar a frágil paz com intrigas e sussurros a aliados. Mio era a sombra de um passado que segurara Minja pelas mangas e a puxara para atos que deixaram cicatrizes. Ela apareceu em cenas curtas, provocando questionamentos, plantando dúvidas em quem quisesse ouvir. A relação entre Minja e Mio trouxe à tona a necessidade de Minja fechar capítulos com firmeza. Ao confrontá-la, Minja mostrou que havia mudado. O encontro foi tenso, carregado de nostalgia e amargura. Mas desta vez Minja escolheu a verdade e o corte. Nada de volta ao que forçara essa mulher a ferir outras vidas. Foi uma vitória menos espetacular e mais necessária. No plano emocional mais íntimo, Lola enfrentou momentos em que seus traumas antigos ressurgiam, sonhos com marcos, flashbacks de violência que se colavam aos cheiros do lugar. Nessas alturas, Minja aprendeu a ser companhia mais do que vigilante. Ouviu sem tentar consertar, segurou sem apertar. A língua iorubá, que rasgava noites com palavras de cura, e o coreano, que trazia estrutura e ordens, tornaram-se ambos bálsamos. Em dias ruins, Hana cantava versos que misturavam as duas línguas num refrão inventado. Eji kyoriwaji, omogati kyojurke. A canção era simples e torta, mas nascia de um núcleo que buscava suturar o que havia sido rompido. A maior mudança, talvez, foi a transformação pública de Minja. Ela começou a usar visibilidade como escudo moral, passou a investir em iniciativas sociais, financiar espaços de arte, apoiar programas de emprego para jovens de áreas marginalizadas. Essas ações não apagaram sua história, porém deram um contorno novo aos seus dias e deram a Lola um modo de ver na mulher poderosa algo além do dragão tatuado, uma pessoa que tentava, nem sempre com perfeição, reparar. Num final de tarde, no jardim do prédio onde agora parte de suas vidas se entrelaçava, Minja organizou um pequeno jantar para amigos próximos. A mesa estava iluminada por pequenas lâmpadas que pendiam como estrelas artificiais. Hana trouxe suco de frutas e se sentou entre as duas, rindo de algo que havia dito. Em determinado ponto, Minja levantou-se e, sem pompa, falou poucas palavras. Não foram discursos grandiosos, foram palavras para reconhecer o caminho tortuoso. Às vezes, disse ela, o amor exige sacrifício e também exige, mais difícil ainda, que se aprenda a soltar. Lola sentiu algo dentro dela mudar. Não era alívio total, porque a vida jamais jogaria fora os riscos, mas era uma paz que vinha do fato de que suas escolhas agora tinham nome e respeito.
No bolso, o colar que ganhara balançava suave. Na tele, havia cicatrizes que nada mais poderiam apagar. E em volta, gente que a aceitava, criticava e amava, em medidas diferentes. E isso bastava para que se percebesse inteira. Houve dias de reconstrução práticos. Lola voltou a organizar eventos com a mesma perícia de antes, agora com uma rede de segurança que permitia errar sem pavor. Aprendeu a negociar contratos com mais firmeza. E aos poucos, suas lembranças de Houston voltaram a ser apenas passagens, não prisões. Nesse tempo, recebeu também ofertas para voltar para os Estados Unidos, propostas que cheiravam à segurança e ao previsível. Cada oferta exigia uma resposta que fosse inteira. Minja, por sua vez, ofereceu a possibilidade de recomeçar em outro país, viajar, ficar ao lado dela fora do centro de poder. Lola, no entanto, escolheu permanecer em Seul. Não porque acreditasse que ali não havia riscos, mas porque entendia, finalmente, que a agência era usufruir da escolha. A última cena desse fio de tempo aconteceu numa manhã clara de inverno, quando Minja e Lola foram ao porto ver Hannah correr entre mercadorias. O vento trazia cheiro de sal e promessa de caminhos longos. Minja, que costumava manter distância emocional de gestos públicos de ternura, pegou a mão de Lola com força e a levou até a orelha, sussurrando em um iorubá tímido que aprendera. Mofer Anhe, eu amo você. Lola respondeu num sussurro que misturou línguas. Monifere Oma, a palavra que Hannah usava, mamãe, deslizou novamente, dessa vez como um fio que prendia as três num laço. Nenhum deles prometeu que os perigos terminaram. Não houve selos finais que transformassem o passado em memória sem dor. Mas havia um reconhecimento claro. O amor entre elas era complexo, às vezes perigoso, e exigia trabalho contínuo. Era também, por fim, uma escolha repetida, com todas as suas ambivalências. Quando a história chegou a esse ponto, nem final absoluto, nem início limpo, Lola percebeu que atravessara muitas portas. Algumas foram portas que trancaram. Outras, como essa última, abriram-se para um espaço onde ela podia viver com limites e com afeto, mesmo que isso implicasse vigilância diária. A cidade continuava com seus ritmos inclementes e o nome Busan ainda murmurava por cantos. Mas dentro daquele espaço de luz amarelada e chá quente, havia um entendimento novo. O amor não libera do risco, mas pode ensinar a cuidar do risco com responsabilidade. Se essa história tocou você, deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar outras narrativas intensas como essa. Conta pra gente nos comentários, qual momento te marcou mais? A invasão no armazém, a escolha de Lola ou o gesto de Minja no fim?